Os documentos necessários, Padre Carlos, quais são os documentos necessários para dar entrada no casamento católico? Se é obrigatório os noivos serem batizados e terem feito primeiro Eucaristia e Crisma para se casarem? E como é que é feita a preparação, o curso de preparação para o matrimônio? Qual a importância e quais os assuntos abordados? Tá certo. Primeiramente, os documentos, eles são os documentos civis normais, documentos de identidade, endereço, documento de se já são casados no civil, né, ou se não são, a igreja recomenda que se case no civil. Casamento religioso e somente no religioso precisa da dispensa do bispo, é preciso que seja solicitado. Mas para começar é assim: você se dirige à igreja perto da sua residência do noivo ou da noiva, e diz: padre, nós queremos nos casar. Vocês vão casar aonde? Em que data? Vamos nos casar no Santuário Dom Bosco, moramos em Águas Claras. Vai lá na igreja de Águas Claras falar com o padre, né? Se um mora em Taguatinga e o outro em Águas Claras, pode ser ou na igreja de Taguatinga ou na igreja de Águas Claras. Então, o processo deve ser instruído na paróquia de residência do noivo ou da noiva. Aonde vai casar, não importa. O padre instrui o processo e depois transfere. Marca-se uma entrevista com o padre, e o padre faz uma entrevista. Aí recolhe-se os documentos: certidão de batismo do noivo e da noiva, né? O endereço de ambos, né? O documento civil de ambos, e também faz-se então dá-se então certificado que participaram da preparação para o matrimônio. Aquela preparação que muita gente às vezes critica, ela é nada mais nada menos que uma preparação remota, porque a igreja considera, embora não seja na prática tão suficiente, porque as pessoas se afastam da igreja, a igreja considera que a vida cristã lhes prepare para o matrimônio, né? Frequentar as santas missas, participar de uma formação, frequentar aquela catequese da iniciação cristã, fazer uma boa crisma, né? E ser um cristão praticante, a igreja então confia que esta vida cristã lhes prepara para o matrimônio, tá certo? E para o casamento, imediatamente, em termos de formação mais imediata, se faz aquele curso de preparação, que é um curso de 4 horas mínimas exigidas pela arquidiocese. Deve-se fazer porque a arquidiocese não dispensa. Se acontecer um casamento sem aquele curso, não é nulo, porque aquilo não é indispensável para a validade. Mas se acontecer sem ser batizado ou sem o documento da certidão de batismo, o casamento pode ser nulo. Pode ser nulo porque tem que provar que é um batizado que está casando, entendeu? Nulo por quê? Por defeito de forma canônica, defeito de confecção do ato jurídico, tá certo? Então, ali tem uma ausência de um documento muito importante. Eu gostaria também de voltar a um ponto aqui sobre a questão dos proclamas, os documentos, só para não deixar passar despercebido que esse é obrigatório os noivos serem batizados, terem feito a primeira comunhão e crisma para se casarem. Vocês vão encontrar sacerdotes bem exigentes, que vão exigir primeira comunhão, crisma, tá certo? Então só existe aqui, para quem é católico e quer contrair um matrimônio católico, é o batismo. Como eu disse, quem está namorando, está se unindo a uma pessoa que não é católica, ela pode se unir. Então vai ser um processo, um casamento específico, mas para os católicos é obrigatório serem batizados. Então a crisma, ela é obrigatória? Ela não é obrigatória, de fato, para o casamento não, porque o sujeito do sacramento do matrimônio são os batizados, tá certo? São os batizados, não precisa ser, é bom, mas não significa que deve ser, que é obrigatório. Ninguém precisa, no período do noivado, só se quiser, entrar na catequese, fazer a catequese da Eucaristia e da Crisma para se casar, e só se casa nessa condição, a não ser que o padre ache que deve colocar para a pessoa ser catequizada e assim, depois se casar, continuar como um casal da igreja, tá bom?